Bom, vamos lá. Agora vamos fazer alguns exercícios sobre o conteúdo que nós vimos nos últimos vídeos. Primeiro, peço para que seja determinada a equação das conferências de centro C e raio R nos seguintes casos. Lembrando o seguinte, certo? Sempre quando a gente for fazer esses exercícios, a gente deixa em destaque o que nós temos de necessário para ele, certo? As ferramentas necessárias. Se eu quero determinar a equação das conferências quando são informados o centro e o raio, eu vou partir para a equação reduzida, que é me informado claramente, no formato da equação reduzida, quem é o centro e quem é o raio. Quer ver? Ó? Qual é a equação reduzida das conferências? Só deixando aqui em destaque para ajudar a gente na resolução. Ó. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado igual a R ao quadrado. Lembrando que aqui é forma genérica, né? Quando você tem o centro de coordenadas A e B e o raio R, né? Então, quando a gente tem essas informações aqui, a gente pode construir a equação das conferências nesse sentido. Tranquilo? Então, o primeiro exemplo é centro 0, 0 e raio 3, né? Então, aplicando isso aqui, como é que eu vou ficar? Vou ter x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual a 3 ao quadrado. Então, resolvendo aqui, né, vai ficar x ao quadrado, né? X menos 0 é x mesmo, mais y menos 0, y ao quadrado, igual a 9. Então, essa é a equação da circunferência de centro 0, 0, ou seja, centrado na origem, né, lá o início dos pontos da coordenada cartesiana, do sistema cartesiano de coordenadas, e raio 3, né, 3 ao quadrado, 9. Tá bom? Agora aqui no segundo exemplo, centro menos 1 e menos 2 e raio 5. Mesmo processo. Só que tem um detalhe. Veja que as coordenadas do centro são negativas. E como destacado no último vídeo, a equação reduzida me dá o sinal contrário para entrar aqui na fórmula, né? Uma vez que vem menos para cá, né? Então vai ficar, em vez de ser x menos 1, vai ser x mais 1 ao quadrado, certo? Tudo bem por causa do jogo de sinal, tá? Menos com menos. Mais y mais 2 ao quadrado igual a 5 ao quadrado. Tranquilo? E aí você tem x mais 1 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 25. Essa é a equação reduzida, certo? Essa é a equação reduzida. Se for pedido, se for solicitada a equação geral, aí você abre esse trinômio, né? Você abre aqui, ó, equação normal, né? Geral não, geral é outra coisa. Equação normal é só você expandir, né, esse trinômio aqui, ó. Quadrado primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo mais quadrado primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo igual a 25, né? Isso aqui é a propriedadezinha lá da fatoração que a gente vê no colégio, no ensino fundamental, certo? Tá? Quadrado primeiro, nome quadrado perfeito, aquelas coisas todas. Certo? E aí você arruma todo mundo no primeiro membro igual a zero. Então você vai ter aqui x quadrado mais y ao quadrado mais 2x mais 4y. Agora detalhe, ó, atenção. Mais 1 com mais 4 dá 5 positivo. 5 positivo. Esse 25 que está desse lado aqui, quando ele vier para cá, vai ficar menos 25. Certo? Vai ficar menos 25. Então, 5 positivo com menos 25 vai dar quanto? Menos 20, né? Igual a zero. Professor, sempre a gente tem que fazer a equação normal? Não, não tem que fazer a equação normal, porque é pedido a equação da circunferência. Então, é facultado a você apresentar ou a normal ou a reduzida. Como vocês puderam ver, a reduzida é bem simples de se obter. Então, aí encontrou a equação reduzida, de acordo com esse enunciado, você já concluiu o exercício. Eu só continuei aqui essa parte vermelha, só para ilustrar o que vocês precisam, que nós vimos e que a gente viu aqui o desenrolar, né? Que a gente viu de maneira genérica lá no exemplo. Tá? Determinar o centro e o raio da circunferência. Agora aqui a gente vai ter que pensar um pouco, pensar mais um pouco, tá? Centro e o raio da circunferência. É o contrário da questão anterior, mas com um plus de dificuldade, digamos assim, de leitura.
Por quê? Porque no primeiro exemplo é dado o centro e o raio e você obtém a circunferência, a equação da circunferência. Aqui é dada a equação e você obtém o centro e o raio. E o plus de dificuldade é que a equação ela está no formato normal, né? Não está claramente assim bonitinho como a gente viu na questão anterior, o centro, né, 0, 0 e o raio 3, digamos assim, está tudo bagunçado. E aí, professor, como é que a gente faz? É simples, tá? Eu vou colocar aqui de lado a fórmula da equação normal, certo? Da circunferência. Qual é a fórmula da equação normal? A gente viu no último vídeo. É x² mais y² mais 2ax mais 2by mais a². Acho que é menos aqui, né? Não é menos? Não é? Deixa eu olhar na minha cola aqui. É menos, é isso mesmo. Que é menos, certo? Que é menos. Menos 2ax, menos 2by. Por definição é menos. Mais a² mais b² menos r² igual a zero. Então aqui é a forma genérica da equação normal da circunferência. Certo? O que é que você vai fazer? Você vai comparar esses dois caras aqui, ó. Você vai comparar e ver quais são as coordenadas do centro e do raio, tá? Ó, em outras palavras, o que é que a gente tem que achar? A, B e R, né? Porque A e B, como nós vimos aqui em cima, são as coordenadas do centro da circunferência e o R é o valor do raio da mesma, certo? Então vamos lá. Comparando aqui, ó, esse com esse, ó, x² mais y², beleza. O termo que está em x aqui, que é menos 2a, é quanto aqui? Menos 6, né? Então, para essas duas equações serem iguais, elas de fato são, né? Porque as duas representam equações, as duas são equações normais da circunferência. Só que essa equação normal da circunferência, digamos assim, é a equação genérica, ou seja, que representa todas as circunferências de centro AB e de raio R. Aqui é uma circunferência específica de centro, o valor que a gente tem que determinar, encontrar, e o raio que tem um valor também específico para ela. Mas as duas representam a mesma coisa. Então, em tese, elas são iguais, porque elas representam a mesma estrutura geométrica, que é a circunferência no plano. Então, aqui, ó, tá vendo? x², y², y². Aí, o termo que vem com o x nessa é menos 6 e aqui é menos 2a. Se essas duas equações são iguais, esses coeficientes que vêm na frente das variáveis também são iguais. Por definição, porque as duas equações representam a mesma estrutura. Então, o que é que a gente pode obter aqui? Vou deixar aqui separadinho. A gente pode dizer que menos 6 é igual a menos 2a, porque ambos são coeficientes que são acompanhantes no x, certo? Os dois acompanham o x. Da mesma forma, o 4 é igual a menos 2b. Tá? O 4 é igual a menos 2b. E continuando isso, ó, o menos 12, que é o termo independente, é igual ao termo independente da equação genérica, que é o quê? Do menos 12 é igual a A² mais B² menos R². Tranquilo? E aí é só resolver, ó. O que é que nós temos? Quanto vale A aqui? A vale 3, né? Não é isso? Passando menos 2 para o outro lado dividindo, menos 6 dividido por menos 2 vai dar 3. Tá bom? Aqui, da mesma forma, o B vai ser quanto? Menos 2. Confere? Menos 2 passando aqui dividindo, 4 dividido por menos 2 vai dar exatamente menos 2. Certo? Já que nós temos A e B, a gente substitui A e B aqui nesse caso e trabalhamos com essa equação para obter o R. Então, ó, menos 12 é igual, quem é A? Né? 3. Então, 3² mais, quem é B? Menos 2. Então, entre parênteses, ó, por causa do sinal de menos aqui, o negativo. Menos 2² menos R². Então, continuando, fazer aqui continuar essa mesma coisa. Aqui eu já terminei. Aqui eu já terminei. Então, vamos ver quanto a gente acha para R aqui. Passando o R para o lado de cá e o 12 para o lado de lá. Então, R² vai ser 3², 9, mais menos 2², 4, né?
mais 12, não é isso? Passei o 12 para o outro lado, positivo. Então, r ao quadrado é 9 com 4, 13, 13 com 12, 25. Que vai me dar o raio igual a 5, né? Então, quem é o centro dessa circunferência? Os valores de A e B, que são quem? 3i menos 2 e o raio é igual a 5. Tudo bem? Então, essa equação de circunferência tem esses valores de centro e de raio. Última questão. Para que valores de m e k a equação mx² mais y² mais 4x menos 6y mais k igual a 0 representa uma circunferência? Aqui entra naquele contexto de equação geral de segundo grau, certo? Aquelas condições que nós vimos no final do último vídeo que determinam quando a equação geral dada representa uma circunferência. Então, colocando aqui a equação geral, certo? Colocar aqui ax² mais by², repetindo o que nós vimos, tá? Ax² mais by² mais cxy mais dx mais EY mais F igual a 0. Para que isso seja uma equação de circunferência, algumas coisas têm que ser atendidas. Quais são elas? Vamos ver aqui. Quais são as condições que devem ser contempladas? Deixa eu arrumar aqui o meu pincel, minha coisinha aqui. Pronto, arrumar. Então, quais são as condições a serem atendidas, né? Só destacando aqui. O valor de A, só relembrando, o A tem que ser igual a B e ambos diferentes de 0. O C não deve existir, ou seja, o Z tem que ser 0, não deve existir esse termo multiplicado xy. E D ao quadrado mais E ao quadrado menos 4AF tem que ser o quê? Positivo. Então, observando essas condições aqui, eu vou dizer quais são os valores de MK que satisfazem essa equação para ser uma circunferência. Então vamos lá, aplicando o que nós acabamos de ver aqui, o que é que a gente obtém? Ó? A tem que ser igual a B. Quem é o valor de A nessa minha equação aqui? Ó? A minha equação é essa, tá? Todo mundo aqui. Quem é o valor de A na minha equação? M, né? M tem que ser igual a B. Quem é B? Né? 1. Né? Então já achamos M aqui, ó. M é igual a 1. Então, para essa equação ser de circunferência, M tem que ser igual a 1. Né? Achamos o valor de M. Falta achar aqui o valor de K. K é o termo constante aqui, né? K. Então, o que é que tem que acontecer? O K nessa equação aqui, que é todo esse cara aqui, tem que ser o quê? Positivo. E o K é esse F, não é? Ó? Não é o cara que está solto, ó. Né? Então, vamos lá. Quem é D? D é o cara que acompanha X. Quem é que está acompanhando X aqui? 4. Então, 4 ao quadrado mais... Quem é, na minha equação geral, é o termo que acompanha o Y. Quem é o termo que acompanha Y? Menos 6. Então, menos 6 quadrado, menos 4, vezes A. Quem é A? A é o termo que acompanha X ao quadrado, que é o M. Mas o M eu já sei quem é. É 1 vezes F, que é o que eu estou buscando. Esses caras têm que ser o quê? Maior que 0. Então isso já é uma equação. Uma inequação, na realidade. Né? Onde o sinal de maior, ele representa o termo que divide, né? O primeiro membro e o segundo membro. Ele substitui, faz as vezes do sinal de igualdade, nesse sentido de separação de membros. Tá? Então tudo à esquerda do menor, ou tudo à esquerda do maior que é o primeiro membro, tudo está à direita ao segundo membro, tá? A leitura é essa. Resolvendo, 16 mais 36 menos 4F tem que ser positivo, tá? Seguindo, passando tudo para o lado de lá agora. Menos 4F tem que ser maior que quanto? Ó, aqui desse lado, 16 mais 36 dá quanto? 52? 52, né? Positivo. Só que vem para cá negativo, ó, menos 52. Certo? E aqui tem um detalhe, tá? Que deve ser ressaltado. Aqui multiplica por menos 1, né? Quando a gente está numa equação e multiplica uma inequação por menos 1, quando a gente chega nessa fase aqui,
todos os sinais mudam, né? Os sinais de menos passa a ser mais, o de mais passa a ser menos, e o sentido da desigualdade também muda. Tá bom? O sentido da desigualdade também muda. Então, menos 4F vai ser 4F, maior vai ser menor, tá? Vai ser menor, e menos 52 vai ser mais 52. Tranquilo? F, que é K, né? No caso. O F é o K, né? Então devia ser K desde o início aqui. Tanto faz, né? É a mesma coisa. Mas para conversar com o que o problema está pedindo, né? K menor que 52 dividido por 4. Então K vai ser menor que quanto? 52 por 4 dá 13? 13, 13, 4, 2 vai... dá 13. Então, para que valores de MK a equação representa a circunferência? M tem que ser 1 e o K tem que ser menor que 3. Ou seja, uma infinidade de valores para K é possível, mas para M apenas um tipo de valor é possível. Ou seja, o M só pode ser 1. Tranquilo? Fechou? Show de bola? Pronto, então é isso. Certo, pessoal? Sobre coordenadas polares, eu já fiz alguns exemplos no vídeo, certo? Durante os próximos dias eu vou colocar uma listinha lá para vocês brincarem, para vocês praticarem. Se tiver alguma dúvida, fala aí nos comentários. Entre em contato pelo e-mail, pelo Classroom. Sobre exercícios sobre cilíndricas e esféricas, faz mais sentido se for feita exercícios envolvendo gráficos, né? Gráficos de funções polares, funções cilíndricas e esféricas, que é uma coisa que vocês vão ver com mais propriedade no cálculo, certo? E aí faz mais sentido ver lá. De funções de coordenadas polares é fácil porque não está no R2. É mais tranquilo de se entender. Agora, no R3, basta apenas que vocês saibam quais são os caras que determinam as coordenadas, né? No caso da coordenada cilíndrica, né? Você tem aqui, né? Ó, deixa eu tentar ilustrar aqui agora. Para cá, aqui assim. Né? Vamos supor que eu tenho aqui a tríade ordenada. Então, se for coordenada cilíndrica, você tem um ponto aqui. Então, quem determina essa coordenada aqui? Né? Em vez de ser x, y, z, você vai ter aqui o plano x, y, né? O plano x, y aqui. E aí você vê esse ponto aqui projetado nesse plano. E aí você tem a distância até a origem e o ângulo de abertura em relação a x, certo? O ângulo de abertura em relação a x e o tamanho de z para cima ou para baixo. Quando a gente vai para coordenadas esféricas, esse ponto aqui é dado por essa a distância da origem. A distância já é diferente. Nas coordenadas cilíndricas, a distância é daqui da origem até a projeção do ponto nesse plano, né? Olhando para cá, assim, a projeção dele aqui. Nas coordenadas esféricas é a distância direta, certo? Da origem até esse ponto, certo? Então R é esse cara aqui, ó, tá? A distância. E aí você tem dois ângulos aqui. Você tem esse ângulo de cá, que é o θ, e você tem esse ângulo de cá, ó, que dá a volta aqui em Z, que é o φ, certo? Então você tem dois ângulos. Você tem esse ângulo aqui embaixo, que determina a localização desse ponto X aqui rodando na horizontal, e você tem o ângulo φ, que dá essa rotação na vertical, ó, certo? No sistema de coordenadas. Tá bom? Isso aí, basta apenas que vocês conheçam como são determinadas essas coordenadas, certo? Como vocês vão aplicar em cálculo 3 ou 4, vocês vão ver com mais prática, tá bom? Bons estudos e segue o baile aí.